Muito boa tarde, Brasil. O programa de hoje a gente vai dirigi-lo muito especialmente às mulheres, né? A grande maioria da nossa audiência é constituída de mulher. Essa é a realidade. Mas é lógico e evidente que os homens vão acompanhar também, porque ai de nós não fossem as mulheres em nossas vidas. Para começo de conversa, a gente nem existiria, né? Já tentaram inventar outros jeitos aí de dar vida, né? Clonando e outras cositas mais, mas sempre com a participação da mulher. A ela devemos vida. Vamos falar sobre saúde da mulher? Nós temos percebido o dia a dia da mulher, ela trabalhando cada vez mais, né? E olha, carga triplicada, porque ela, antes de sair de casa para ir para o trabalho, já fez um monte de coisa dentro de casa. Depois vai para o trabalho, onde vai buscar o sustento da família, juntamente com o esposo e tudo mais, né? Outro trabalho. E quando ela volta, de noitinha, sobra só para ela até muitas horas mais. Meu Deus do céu. E ela, mais do que nunca, tem que estar inteirinha. Mulher se cuida. Sou um homem de mulheres. Eu tenho esposa, 2 filhas, eu tenho uma neta, eu tenho uma nora e eu tenho uma irmã. Todos eles diretamente comigo lá, sempre, sempre. Para falar de mulher, saúde da mulher, eu trouxe uma gerontóloga, mestre em gerontologia. Ah, você está pensando só lá na frente? Não, eu estou pensando em chegar bem lá na frente. Doutora Shirley Pontes, seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Celso. Prazer estar aqui com vocês. Se a gente só for pensar nos finalmente, a gente vai chegar que nem um bagaço lá na frente, não vai não? É o que a gente precisa evitar, né? Chegar bem, queremos chegar bem lá no final. E para chegar bem, o que a gente tem que fazer? O que falamos em gerontologia é que viveremos muito, nós que estamos aqui hoje, né? E a mulher E precisamos vive chegar mais, bem. Mulher vive mais que homem, mas a gente precisa encontrar os caminhos para sermos idosos, saudáveis, independentes, que continuem em algum tipo de atividade social, familiar, ou até que continue trabalhando. Não pela necessidade, mas pelo prazer e pelo convívio. Então, respondendo a sua pergunta, o que fazer? Tem muita coisa para fazer para a gente chegar lá bem. Celso, muita coisa, que às vezes as famílias fazem instintivamente, mas é bom aproveitar a oportunidade como hoje para a gente reforçar com as mulheres que nos ouvem, com as famílias, que existem caminhos que podem nos levar para um envelhecimento ruim, e é o que ninguém quer. E nós vamos falar aqui o que nos ajuda, né? O envelhecer é de todos nós. É de todos nós, homens e mulheres, não basta importa. passar um minuto que a gente já envelheceu um minuto. Exatamente. Né? E os anos estão passando parece que mais rapidamente, né? É que temos muita coisa para fazer, né? Nossa agenda, a agenda de todo mundo, tem muitas atividades. Eu achei interessantíssimo um vídeo, né? Estava procurando saúde da mulher e tudo mais. É um cidadão, ele é sul-coreano, Seog Jong Yeon. Ele fez um trabalho digital, né? Com uma mesma imagem, envelhecendo. Ele pegou desde criança, mas eu fiz questão de pegar lá beirando um minutinho, né? Que é quando a moça já está pensando em casamento, né? E depois vem o envelhecimento. Olha, preste atenção, não tem sequer palavras, é só imagem e som. Coloque aí, por favor. Olha lá que você vê que...
Muito bonito, né? Muito bonito. Se a gente chegar a esse ponto aí, podemos bater palma, não podemos, não? Muito bonito o trabalho de arte dele, né? E é quase tão rápido assim, Celso, porque as fases que a mulher vive, já que o programa hoje é sobre mulher, a mulher vive 4 fases muito bem definidas pelos hormônios. Então, infância, adolescência, infância focada no crescimento e estruturação. Depois, a adolescência na preparação da mulher para a maternidade. A fase madura, reprodução e a menopausa. É interessante a gente ressaltar que cada fase dessa, a mulher passa por momentos muito específicos, né? Fervuras hormonais, onde o corpo está preparando a mulher para, enfim, cooptar com tudo aquilo que vai acontecer com ela. A maternidade e a pior de todas, ou seja, a que mais nos traz adversidades, é o envelhecimento. E aí a gente poderia falar muito só de envelhecimento, né? Mas é só para a gente pensar assim, na adolescência, a gente tem cuidados. Algumas coisas que a gente tem visto, campanhas de enfrentamento, que é ajudar essas meninas adolescentes a evitar o HPV, que é uma das grandes doenças. Que tem muita menina ainda não aceitando, mais do que isso, né? Eu acredito até que para a menina fica um pouquinho difícil o entendimento disso, mas a mãe deveria forçar a barra para que a criança, a menina, tome a vacina, né? Tem essa abordagem em relação à vacina primeiro, a sexualidade está acontecendo cada vez mais cedo. Isso acaba sendo um problema porque a menina é imatura, né, do ponto de vista emocional, mas a sexualidade chega mais cedo por questões sociais ou pela televisão, que está estimulando bastante, enfim, questões que levam a menina a amadurecer ou a se interessar por sexo mais cedo. E aí pode acontecer dela não querer a vacina. Então, até que ponto a gente tem que entender isso? É uma prevenção. Eu estava vendo um vídeo, né, eu acho que não aproveitei, mas falava exatamente que o período sexual hoje a prática sexual está começando aos 15 anos. Pois é, e às vezes mais cedo, né? Às vezes uma média, né? Uma média, né? Você pega um pouquinho mais tarde, um pouquinho mais cedo, deu 15 anos. É impressionante isso. Essa motivação, né? Você vê o apelo sexual o tempo todo. Infelizmente acontece. E isso estimula as crianças e os adolescentes a se interessarem mais pela questão sexual. Isso mexe com a vida da mulher também? Da menina de 15, 16 anos de idade, isso traz benefício ou malefício? Olha, biologicamente, a mulher com 15 anos, ela já está preparada para ser mãe, biologicamente. O corpo dela, o útero dela já está maduro o suficiente para gerar um filho e para ter essa criança. Agora, emocionalmente, uma menina de 15 anos, de 13 anos, 12, ela não está preparada para ser mãe. Porque ser mãe não é só ser capaz de gerar, é ser capaz de conduzir essa criança, educar essa criança, estar preparada para enfrentar as adversidades que é a vida de ser mãe de um casal e com sorte, né? Ela vai ter um marido ao lado dela para ajudar a criar essa criança. Por mais que ela seja livre, por mais que ela tenha boa cabeça, isso vai tomar o tempo dela um bocado. Certamente, né? Principalmente... Ela vai deixar de viver o restante da sua adolescência e possivelmente toda a sua juventude. É um momento em que a gente acha, teoricamente, que a mulher tem que se preparar para o mercado de trabalho, que nós vamos falar sobre isso, né? É uma das grandes vitórias da mulher desse século, é ela estar no mercado de trabalho junto com os homens. Então, uma menina que gera muito cedo, ela deixa de estudar, ela deixa de se preparar para a vida adulta. Então, biologicamente, o corpo está preparado, mas emocionalmente e socialmente, provavelmente, ela teria mais tranquilidade familiar se ela se dedicasse primeiro a essa construção da futura vida de casal, né? Imaginando que nós aqui, de alguma forma, vamos formar uma família e seguir e ter filhos, né? Imaginando que essa seria a construção. Mas a gente estava falando sobre conquistas. Isto. E dessa conquista, as mulheres, acima de tudo, estão conquistando até muito mais do que nós. Nós somos devagar, quase parando. Não até na área de saúde, nós somos... complicados, esta é a verdade. E eu tenho visto no canal Saúde, que é um canal específico para a saúde da mulher, né? Colocar lá, a mulher moderna hoje está à frente do homem
Porém, esse sempre o porém, ou mas, Ah, está mais agitada também. Coloca esse segundo vídeo aí. Hoje, a mulher tem média de escolaridade maior que a do homem, se consolidou de vez no mercado de trabalho e vem se tornando cada vez mais independente. No entanto, diante de tantas cobranças, responsabilidades e do pouco tempo disponível na rotina diária, a mulher tem tido cada vez menos tempo para cuidar da saúde, o que influencia diretamente a sua qualidade de vida. Cardiologista há mais de 40 anos, o Dr. Luiz Bittencourt atende todos os dias mulheres que enfrentam uma rotina agitada. As mulheres hoje estão tendo mais problemas cardíacos, assim como os homens. E a principal explicação é o estilo moderno de vida. O que é que a gente chama de estilo moderno de vida? É um estilo de vida voltado principalmente para muitos afazeres esses muitas vezes estressantes. Uma qualidade de alimentação não muito boa, né? E uma qualidade de relacionamento humano que deixa muito a desejar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 3 fatores representam 80% de tudo de bom que uma pessoa pode fazer para ter saúde. Não fumar, praticar exercícios físicos e alimentar-se corretamente. O restante é 20%. Isso é verdade verdadeira? é verdade absoluta. Eu gostei que no início do vídeo ele falou do quanto a Você escolarização viu da a mulher está maior. escolarização da mulher? É. Chega acima de 60%. É acima, se nós considerarmos vários níveis sociais, inclusive o homem sai mais cedo da escola, por exemplo, numa região em que as pessoas chegam até o primário ou chegam até o elementar. Normalmente a mulher continua mais em todos os níveis de escolaridade e as mulheres continuam estudando e continuam disputando o mercado de trabalho. Porém, o que você falou logo no começo do programa, as atividades domésticas dessa mulher não diminuíram a responsabilidade com a família, com os filhos e com a condução desse lar. E o convite que nós fazemos, assim, a gente não quer que a mulher saia do mercado de trabalho, a gente quer que a família tenha a atuação compartilhada do esposo. Né? Então, compartilhar a questão dos filhos, da educação dos filhos, cuidado, fazer junto, compras. né? Exatamente. Né? Viver mais essa infância dos filhos, marido e esposa, quer dizer, marido e mulher, cuidar, participar. Porque deixar isso só por conta da esposa sobrecarrega. E bastante. E foi o que o cardiologista falou. Você viu? Eu disse, inclusive, que as mulheres estão tendo problemas cardiológicos tanto quanto nós homens. Exatamente. E o que a gente faz para amenizar isso ou que ela não venha a essa somatória de complicações? Uma das coisas que ele disse que a nossa alimentação mudou, que ele falou. Então, trabalhando fora, correndo, acaba que a mulher pode se alimentar com coisas muito práticas e muito rápidas, e um fast food ou biscoitinho, e carboidratos, biscoitos e pães e açúcares, ao invés da gente achar que é gordura, né, são esses que realmente vão dar problemas em carótida e gerar o infarto, como disse o doutor durante esse vídeo que nós assistimos. Então, se a gente pudesse dizer uma receita para a mulher moderna, como foi citada no vídeo, é a gente, sim, não esquecer que a mulher tem que se manter saudável. E um dos passos da prevenção é a boa alimentação e a atividade física, como ele falou. Então, não é só alimentar, não é alimentar muito, é alimentar bem, com muita fruta, muita verdura, carnes variadas, ter uma alimentação colorida, porque a cor dos alimentos, ela significa muito para a absorção, ou seja, o corpo vai absorver o que ele quer. Então, os amarelos, cenouras, abóboras, eles são anti-inflamatórios, os cítricos ajudam a acidificar, a alcalinizar o corpo, o que significa melhorar a saúde, né? E reduzir carboidratos, que nós acabamos comendo muito carboidrato, muita batata, muito macarrão, muito pão. Isso é um dos problemas. E misturamos tudo, inclusive. Misturamos né? tudo, inclusive, o que não é inteligente. O ideal seria a gente comer um carboidrato principal em cada refeição. Então, vou comer batata? Não vai fazer falta. Eu me lembro, eu não sei se existe mais, fazia uma pirâmide. Existe. A pirâmide alimentar. Tá A base mudar, era né? larga e ela subia e chegava um pico aqui em cima. Certo? Que tinha as E aqui proteínas. embaixo só tinha carboidrato. Que você, mandando você comer carboidrato adoidado. E as carnes, as coisas mais importantes estavam aqui em cima, na área
da pirâmide. Inverter essa pirâmide? Não é mais importante. É o que a gente pode comer, deve comer menos. Mas, inclusive, isso aí ainda está em discussão até hoje pelos nutricionistas e nutrólogos. O que acontece é que os carboidratos nós queimamos durante o dia. Então, muitas pessoas falam, eu vou malhar como uma batata doce. Mas ele vai queimar essa batata doce enquanto ele está fazendo exercícios na academia. Agora, o grande problema é a pessoa ingerir carboidrato, ou seja, batata doce, batata inglesa, macarrão, e dormir, por exemplo. Não tem sistema que consiga digerir isso e o período é o mesmo para que se faça o efeito. Exatamente. Então, né? E aí ele vai jogar para onde? Opa, vai armazenar tudo, esse é que é o problema, engorda. E nós, do ponto de vista estético, não quero engordar. Então, a gente tem que deixar a principal refeição para café da manhã e almoço. E à noite a gente comer coisas mais leves. É válida aquela história, então, de que eu devo tomar um café da manhã como rei, almoçar como príncipe e jantar como pobre? É verdade isso? É verdade. E, inclusive, porque isso aí é um dito popular, mas funciona muito bem, porque tem a ver com o ciclo circadiano, que é o nosso sistema biológico. Então, às 7 da manhã, nós estamos ali com carga muito alta, boa, de cortisol, que é energia para trabalhar, para fazer coisas. E depois, ao meio-dia, de novo. Então, é a hora do almoço. E à noite, o nosso cortisol abaixa, é a hora que entra um outro hormônio chamado melatonina, que é o hormônio do descanso, da recuperação. E se eu como muito à noite, eu estou impedindo que a melatonina aumente e eu estou pedindo mais cortisol. Então, se nós não queremos armazenar gordurinhas no corpo, é bom a gente ter uma alimentação mais leve à noite e ter as principais refeições no café da manhã e no almoço. Isso aí é muito sensato, ditado popular muito correto. Falamos em alimentação, né? A preocupação hoje é com a alimentação. Eu estava vendo um vídeo do Ministério da Saúde, pega esse vídeo número 4 aí, que ele é exatamente reeducação alimentar. Em um minutinho, eles falaram claramente as razões e porquês. Ó, que né? bom. Muito bem feito, tá bom, né? Quem bolou, bem bolou. Coloque aí. Foi mal trocar nosso arroz com feijão pela comida pronta. Nos últimos 10 anos, com a presença maior de produtos ultraprocessados na lista do supermercado, o Brasil seguiu por um caminho pouco saudável. Nessa década, o sobrepeso e a obesidade passaram a ser a principal causa evitável de câncer no Brasil. A última pesquisa nacional de saúde também mostrou que mais da metade da população com mais de 18 anos está acima do peso e 20% são obesos. Atualmente, temos mais de 13 tipos de câncer associado ao excesso de peso. E aumenta os riscos de AVC, aumenta pela pressão alta, pelo excesso de colesterol no sangue. Dados do Ministério da Saúde indicam que entre 2006 e 2015, a obesidade e o sobrepeso aumentaram radicalmente em todas as camadas da população. E não adianta adotar dietas de ocasião. Para ter um peso adequado, o melhor é a reeducação alimentar, a prática regular de atividade física e a adoção de hábitos de vida saudável. Devagar e sempre é o melhor caminho. Troque alimentos ultraprocessados pelos naturais ou minimamente processados. Em vez de biscoito recheado, prefira frutas da estação. Tente não adoçar o café ou reduzir o açúcar ao mínimo. Use ervas para temperar e reduz o sal. Se precisar de incentivo e apoio de um profissional de saúde, procure uma unidade básica de saúde e as academias do Ministério da Saúde na sua cidade. E olha lá onde é que a gente vai buscar as coisas boas, né? É um tal de dizer que isso aqui é orgânico, será que é? Essa semana mesmo, por esses dias agora, o Correio Brasiliense trouxe uma matéria falando sobre o mascavo. Até, como valeu um pouquinho, porque entrou a propaganda do Mano Velho lá, né, que produz isso aí, mas o cara foi legítimo, né? Eu sempre olhei, você compra o açúcar mascavo, hoje ele está cristalizado. Na verdade, tem alguns que já, né, um tal de demerara, um negócio assim, que é açúcar cristal colorido. Então tá difícil a gente saber o que é bom e o que é ruim, mas doutora. a gente,
esse programa alcança muitas famílias de vários locais do Brasil e aqui em Brasília a gente encontra o Demerara, que é esse cristal meio pintadinho. Mas o açúcar mascavo, ele traz uma carga de minerais muito importante. Então, totalmente diferente do açúcar refinado, que o refino retira tudo de bom que possa existir no cristal, açúcar. né? O próprio Embranqueceu, já deu Exatamente. o que era bom, né? Então, hoje, como está muito fácil conseguir açúcar, no Brasil, no mundo, está fácil conseguir açúcar. Porque hoje houve um momento na nossa história que não era tão fácil conseguir açúcar. E aí as pessoas comiam mais as frutas. Hoje o açúcar está muito fácil, refinadíssimo, lindo, tortas maravilhosas ao alcance. Toda esquina tem uma torta muito bonita e muito gostosa. O que acontece é que isso não é bom para a nossa saúde em longo prazo. Não é comer uma torta hoje que causa um problema de saúde. É comer durante 15 anos, 20 anos e ter um hábito alimentar pautado em excesso de doces. Tá? Falando sobre açúcar, quem é diabético, ele tem que evitar açúcar e massas e pães e todos os carboidratos. Agora, quem não é diabético, o ideal seria comer o açúcar mascavo, que é aquele açúcar grosso mesmo, que a gente encontra nos engenhos e até em supermercado tem. É porque ele tem ali muitos minerais que o nosso corpo absorve e nós precisamos muito de minerais e no açúcar mascavo existe. Eu, porque não acredito nesses que a gente compra, eu até ontem vi num mercado, não me lembro, foi onde eu entrei, e vi ele estava bem grudado um no outro, assim, porque o mascavo, ele forma ele se une mesmo. Né? Úmido, você tem que dar ele é úmido. Para ele poder, né, voltar para ser usado. Eu compro a rapadura, aquela que se cair no pé, arrebenta o pé. Rapadura mesmo. Rapadura né? é bom. E aí eu derreto com um bocadinho d'água. Exatamente. E uso. Talvez até na vida prática, como nós estamos focando, né, a mulher moderna, essa vida agitada, quem tem acesso à rapadura? Às vezes as pessoas conseguem. Lá em casa eu uso esse açúcar mais úmido, como você falou. Isso. Mas assim, moderadamente, porque a gente sabe que tem que evitar. O nosso consumo já é muito alto, normalmente é muito alto. Então, se a gente com consciência evitar o consumo dos açúcares totais, dos doces, guloseimas totais, que a gente está por aí e toda hora tem uma sobremesinha que você está sendo tentado por ela, pão, macarrão. Então, se a gente conscientemente reduzir a ingestão de carboidratos e açúcares, todo mundo vai ganhar, a família vai ganhar, porque diminui. Falou de reeducação alimentar no vídeo? É isso, é reduzir a quantidade de carboidratos e de açúcares. Tá? O Celso falou sobre pirâmide, né? Então, nós precisamos dos carboidratos, mas em tudo tem carboidrato, verduras, cereais, todos eles têm carboidratos bons. O que nós falamos de reduzir é carboidrato simples, que é tudo aquilo que é bem branquinho. Farinha Quase sempre refinado. Farinha refinado, né? Então, farinha de mandioca, batata. Então, reduzir a quantidade desses refinados, tá? Vai ajudar. E no vídeo também falou com muita propriedade dos ultraprocessados. Tá? Então, a gente vai no supermercado e compra tudo quase pronto. Chega em casa, põe no micro-ondas. O que é esse ultraprocessados? Por exemplo, coxinha, eu compro pronta, ou o nuggets, pronto. Aquilo ali é um subproduto do frango que está ali prensado e já está coberto de outras coisas nem para criança serve isso? Nem para criança deveria comer. Meu neto come esse trem, ainda ainda molha no, como é que chama, no vermelhinho isso, lá, molha né? no ketchup, etc. Então, ou seja, nós estamos, ao ingerir isso, a priori, é mais fácil e é prático. Mas ele, em longo prazo, é uma alimentação que acaba nos envenenando. Então, reduzir ultraprocessados, reduzir esse tipo de compra, reduzir aqueles salgadinhos que a gente compra no saquinho. Você está mandando que a gente volte ao famoso arroz com feijão, mistura com a língua e vai Olha, embora? Maravilhoso, porque o arroz e o feijão, não em excesso. Então, vamos pensar aqui, arroz integral com feijão. É uma mistura maravilhosa, porque ele forma ali a substância do arroz integral com o feijão e ele forma uma proteína que é muito bem absorvida pelo nosso corpo. Tá? Então, é um casamento perfeito que os nutricionistas falam, arroz e feijão. Não é uma quantidade enorme de arroz, nem uma quantidade enorme de feijão, preferencialmente o arroz integral, mas ele já supre uma base de pirâmide alimentar muito boa. E aí vamos acrescentar a isso verduras coloridas, beterraba, berinjela, alface, né, tomate, que tem licopeno, ou seja, tem uma série de coisas que a gente pode colocar na mesa da família que em longo prazo vai ajudar a gerar uma família bem mais saudável do que aquela que come os ultraprocessados.
E aí eu acredito que até a própria defesa do organismo é aumentada, né? Com certeza, é aumentada. Bem alimentado, com certeza você vai ter ali Exatamente. o bom combate. Aumenta a imunidade. Então, todas as frutas e verduras, e bem como a carne, ajuda a aumentar a imunidade. Então, vamos falar de carne, proteínas, né? Isso. Ovo, frango, carne, peixe, vísceras. Tem gente que gosta de vísceras, fígado e outras vísceras, que seria bom a gente comer pelo menos uma vez por semana o fígado, para quem gosta, porque ele tem muitas vitaminas muito boas para funcionamento intestinal, para cabelo, para pele, né? Uma vez por semana, comer um bife, 2 de fígado, muito valioso para a alimentação de uma pessoa. E falando de saúde, me lembrei agora, né? Algumas pessoas acham que ser vegetariano significa, estou num caminho saudável. Às vezes a pessoa escolhe ser vegetariano por uma intolerância, muito bem, mas ela tem que repor as vitaminas da proteína, ela tem que repor, eu falei vitaminas, ela tem que repor a proteína, ela tem que repor cobalto, para que mantenha a musculatura, porque senão a pessoa acaba ficando flácida e tendo uma... É por isso que a gente olha às vezes e aqui fica balançando, é? Não, aqui fica balançando porque a gente vai envelhecendo. É. Uma jovem não tem isso aqui Não, balançando. mas não há musculatura, né? A musculatura tende a acabar, Celso, tende a reduzir. E é por isso que a gente precisa fazer atividade física. Então, quando a gente fala, é necessário fazer atividade física, além da boa alimentação, que é um dos pilares da saúde do longevo. Quando a pessoa aumenta a idade, existe a tendência à sarcopenia. O que é isso? Ixi. É o enfraquecimento dos músculos. Então, a musculatura da coxa, da perna, do braço, né? Porque a gente acha que isso aqui não vai ficar assim a vida inteira. Ele vai cair. E especialmente se a pessoa não fizer atividade física. Então, é importante fazer peso. Não é ser atleta. Você faz... Eu faço yoga e Faz... também faço... Não é? Porque olha lá, menina, né? O meu não chega nem perto. Mas assim, vai além da estética. Você ter uma musculatura forte que te segure, por exemplo, quando você tiver uma tonteira. Então, vamos imaginar uma pessoa, uma senhorinha idosa, 65 anos, que teve uma tontura. Se ela tem a musculatura firme, ela consegue segurar. Caiu, mas ela consegue segurar o próprio corpo, porque o braço vai segurar. Agora, se ela tiver o braço fraco, ela cai e bate a cabeça, ou ela cai por algum motivo, ou por osteoporose, que já pode ter acontecido. Outra coisa importante é a gente falar de osteoporose aqui, porque é um dos temas importantes da saúde da mulher. Começa quando a preocupação com o enfraquecimento dos ossos? No começo eu falei das idades dos hormônios, né? Então, a partir dos 45 anos, a mulher começa a entrar na menopausa e os hormônios mudam bastante. E nessa fase, a gente começa a identificar que os ossos não estão mais retendo cálcio. E aí, agora, nos últimos 10 anos, estão falando que para os ossos reterem mais cálcio, a gente tem que fazer suplementação de magnésio, que isso aqui é bom falar para as pessoas da família, é muito importante suplementar magnésio com cloreto de magnésio ou com as cápsulas. É importante fazer a suplementação com vitamina D3, que ela precisa também do sol, né, para ela ser sintetizada pelo corpo. Então, uma pessoa que está carente de vitamina D3, é bom ela tomar a cápsula e também tomar sol. Sempre. Verdade. Nós temos um país maravilhoso, tropical, que a gente tem sol todos os dias. E existe aí, é sol da manhã ou é sol do meio-dia, que alguns médicos falam assim, sol do meio-dia, sai na televisão. É o sol, tá? Então, não falamos de ficar no sol, tomando sol para ficar morena. Não é isso. A gente fala de tomar sol para sintetizar a vitamina D. Caminhar, por exemplo. Caminhar, no horário, tomar sol num horário agradável. Pode ser mais para o final da tarde ou bem cedinho, né? Pode ser. O sol, uma beleza. Por que surgiu essa história do sol do meio-dia? Porque muita gente me pergunta, é verdade que é o sol do meio-dia? Não. Muita gente trabalha um dia inteiro. Sai de casa às 7 da noite, não tem sol. E chega em casa às 11, porque sai do trabalho e já foi para a faculdade. Certo. Essa pessoa não tem hora de tomar sol. O que a gente sugere? Sai na hora do almoço, faz uma caminhada na quadra, por ali, vizinhança, toma um sol. Porque esse sol já vai ajudar a sintetizar a vitamina D. Eu já li em algum lugar que não há necessidade de que haja um tempo muito longo, né? Não. Para que você tome sol, né? Não. Mesmo porque a intenção não é ficar morena, a intenção é sintetizar a vitamina D. Então, você tomou ali, foi uma caminhada aqui em Brasília, considerando, né? Você sai, vai para o restaurante a pé,
já caminhou 15 minutos, voltou, já caminhou, tá? Final de semana, quem tem mais tempo, né? Fazer uma atividade ao sol, caminhar com as crianças, ir no parque, tomar um sol gostoso. Então, não estamos falando de sol para queimar a pele, né? Nós estamos falando de sol para sintetizar as vitaminas necessárias. Inclusive, interfere no humor, sabe? As pessoas falam que o brasileiro é muito solar. Né? Na Europa, eles falam, os brasileiros são muito alegres, são muito solares. E sim, o sol tem interferência, influencia o bom humor, sim. Por isso a preocupação, talvez, né? Eu vejo, por exemplo, o Dr. Francisco, seu esposo, sim. Né? Geriatra, né? Ele olha lá e fala, tua vitamina D está baixa. Eu me recordo que ele falou isso. Ele falou? Eu estive com ele há coisa de 2 meses atrás, mais ou menos. Né? Então, quer dizer, já passou para tomar uma suplementação. 5 mil, né? Unidades. É uma por semana, né? 5 para poder botar as coisas no lugar. O último exame que eu fiz... Estabilizou. Que bom. Está estabilizado. Eu acho que é necessário isso, né? Necessário. O acompanhamento. Nós deixamos muito. A mulher, eu acho que é mais prestimosa nesse aspecto. Ela é mais presente. Ela se cuida mais. E é importante a gente valorizar isso, porque a mulher, ela observa a saúde de uma forma diferente e o homem costuma dizer que só vai no médico quando vai carregado, né? Mas é importante a gente tomar a iniciativa de ir ao médico para avaliar se está tudo bem, né? Então, tem questões endócrinas que afetam muito a qualidade de vida da mulher, que influencia tireoide, diabetes por meio do pâncreas, quer dizer, quando as nossas vísceras começam a... Por que a mulher tem mais problema de tireoide? O homem também tem. O homem também tem, tá? Estatisticamente... Ou a mulher tem mais preocupação com isso? Olha, eu não tenho aqui a estatística agora de cabeça, mas a mulher tem e a gente percebe muito mais, altera muito mais. Mas o homem também tem, tá? Isso não é como o câncer de ovário, que é só em mulher, não. O tireoide também tem em homens. Tem que cuidar. Tem. Altera o humor, altera peso, altera o funcionamento endócrino como um todo. Tá? Então, é muito bom a gente visitar, avaliar esses hormônios da tireoide, porque pode dar uma dica boa de um tratamento. Uma das preocupações que eu tenho percebido também da área médica, né, da área da saúde para com as mulheres, é a questão do câncer de mama, né, e outras partes também da mulher. E agora me chamou a atenção, né, numa matériazinha que eu vi, falando inclusive do câncer de pele. Sim. Coloca primeiro esse vídeo aí, é pequenininho, dá pra gente ver. O tipo de câncer mais comum entre as mulheres é o de pele, seguido pelo câncer de mama. A Sociedade Brasileira de Dermatologia recomenda evitar exposições excessivas ao sol e proteger a pele dos efeitos da radiação UV diariamente. Então, use protetor solar. No caso do câncer de mama, o autoexame mensal é fundamental. Caso houver qualquer alteração ou caroço, deve-se procurar um médico e realizar uma mamografia. Dos 50 aos 69 anos, a mamografia preventiva deve ser realizada a cada 2 anos ou menos, caso o médico solicitar. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, a prática de exercícios e alimentação saudável reduz em até 28% a chance de desenvolver o câncer de mama. A amamentação também é um fator protetor. Menina, tem que se cuidar, né? Tem. Está aumentando o número de mulheres com esses tipos de câncer? Ou é porque elas estão se cuidando mais e a medicina talvez esteja mais moderna a ponto de mostrar? Aumenta a população, aumenta a incidência de várias doenças, né? Então, às vezes a gente fala assim, nossa, subiu muito nos últimos 15 anos. Essas doenças poderiam já existir há muitos anos atrás, mas não eram nem catalogadas. Por exemplo, aqui no Brasil, quando a gente faz pesquisa na universidade, a gente não usa muito o banco de dados brasileiro, a gente usa o banco de dados americano. Porque é mais confiável, porque eles analisam os dados, mas assim, é um banco de dados alimentado corretamente. Aqui no Brasil, provavelmente até 20 anos atrás, a gente nem sabia qual era o problema, sabia que era um caroço, ou sabia que era alguma coisa. Quer dizer, você mal fez uma geração quando eles estão fazendo isso lá há centenas de gerações. E nós aqui no Brasil estamos aprendendo, né? Tem o banco de dados do SUS, que sim, a gente alimenta, quer dizer, o próprio SUS alimenta, mas a gente pensar assim, vou tomar isso como uma estatística? Não, a gente toma como uma referência. Mas quando dizem que aumentou, não é porque agora tem mais, mas sim porque agora nós estamos identificando e diagnosticando mais. Então, tem as campanhas do SUS,
SUS para fazer avaliação do câncer de mama, a prevenção, o próprio programa para cuidados de útero, ovário na mulher. Então, são programas, e quando fazem esses programas de cuidados sociais, começa a descobrir mais. Útero e ovário também apresentam esse tipo de problema? Sim, tem bastante. Mas esses cânceres que nós falamos, câncer de pele, câncer de mama e câncer de útero e ovário, são ainda considerados de bom prognóstico. O que significa bom prognóstico? Se diagnosticado no começo, no início, é possível que a pessoa consiga ter aí, tomar a providência necessária, o tratamento necessário e ter uma vida normal, tomando conta sempre, né, fazendo exames periódicos, mas o grande problema é quando identifica ou diagnostica esse câncer, aí já está com metástase, já tem invadido. E isso só acontece por falta de ir ao médico. Então, é importante a gente convidar as mulheres do Brasil inteiro que nos ouvem agora, que é muito importante fazer o acompanhamento ginecológico, fazer os exames ginecológicos, Papa Nicolau e todos os outros exames podem decorrer desse resultado. Para mulher de meia idade para cima, uma vez por ano é mais do que suficiente? Normalmente uma vez por ano. Agora, o da mama, pelo que eu percebo, né, o apalpamento é um achado, né? É. Porque é fácil da mulher sentir que está tendo um carocinho ali. Ela percebe. Ou percebe, né? Percebe pela posição que coloca, né? Essa é a posição. Então, ela faz assim, ela percebe o nódulo. Uhum. Mas também, perceber o nódulo pode ser uma displasia, não necessariamente significa câncer, mas significa, encontrou alguma coisinha? Vamos no médico olhar. Tá? Esse é o convite que a gente faz para as pessoas. Porque não é normal. Às vezes está inchadinho no período menstrual, está mais inchado do lado de cá. Enfim, isso é normal. Mas encontrou uma bolinha, uma protuberância, alguma coisa, é bom ir no médico para olhar. Porque esse diagnóstico será precoce e vai ser tomada a melhor providência que o médico vai indicar qual o tratamento correto. E isso livra essa pessoa de ter um agravamento da doença, falar, não é nada, é pequenininho, vou no médico daqui a 3 anos. Aí pode encontrar alguma coisa grave lá na frente. Né? E é isso que a gente procura, diagnóstico precoce, todos os tipos de câncer. Basicamente, nós vimos ali boa alimentação, Sim. Fazer exercícios. Que exercícios e quanto tempo de exercício uma mulher deve fazer, já que estamos falando para a mulher, mas a gente capta que vale para o homem também. E o que acontece? A atividade física, hoje nós todos estamos muito sedentários. Por quê? A mulher vai trabalhar fora, então ela fala, não tenho tempo de ir para a academia. Lá na clínica, fala, Shirley, não tenho tempo de trabalhar, as mulheres declaram. Mas este tempo, gente, não é a academia para emagrecimento, é academia para a saúde. Então, a gente tem que encontrar esse tempo, que seja uma caminhada esperta. Você não tenho tempo de ir para a academia, mas vai fazer uma caminhada esperta, vai preservar, vai, sabe assim, manter usando o seu joelho, dobrando a coluna direitinho, fazer exercício de coluna. Por que isso? Porque uma coluna que não dobra, com 60 anos, a pessoa está caminhando para a limitação física. Vai travar. Vai travar. Então, a gente tem que manter a coluna flexível, né? Então, tem exercícios próprios para isso. Então, nas academias, eles falam, né, a ginástica funcional, que é para promover a proteção e movimentação das cartilagens, joelho, ombro, coluna, ciático, aqui embaixo, né? Para cuidar. Porque hoje uma mulher com 60, 70 anos, ela pode ser uma mulher muito jovem, inclusive sexualmente ativa, porque a gente tem como fazer isso, né? Hoje está tudo muito moderno. E lá na clínica, às vezes, tem uma pessoa que fala assim, eu estou aqui no meu 2º casamento, me casei com um rapaz mais novo, e aí, como é que eu faço? Brincadeira, Tem hein? orientação. Eu pensei que isso fosse coisa de homem, menino, Não, casar com uma menina mais nova. Tem mulheres novas, é mulheres mesmo, que casam com rapazes mais jovens também. E vivem bem, E se ela fez isso é porque está bem, né? Não, vive bem e está saudável, né? E a mulher está saudável. Por que a mulher, ela quando chega assim nos 35, mais ou menos, ela desabrocha e vira plena mulher, né? Pois é. Por que isso acontece? Isso tem uma questão hormonal e tem uma questão também da maturidade emocional dessa mulher. Né? Então, ela já teve ali a experiência, já tem ali algum tempo de atividade sexual no casamento, ou já se conhece, já conhece o próprio corpo. Então, ela acaba ficando uma mulher madura, muitos acham muito interessante. E ainda bem, né? Porque senão seria só o prazer e a beleza das jovens, mas a mulher de meia idade também tem uma beleza muito bonita, muito sedutora, e sobretudo as que conseguem se cuidar, né? Porque há 30 anos atrás, uma mulher de 50 anos era uma mulher idosa.
Hoje não, uma mulher de 50 anos está plena, está trabalhando, está ativa, está bonita, está, né, com um corpo muito vibrante ainda, pelos cuidados. E é isso que eu desejo para todas as mulheres, que elas possam se alimentar bem, cuidar bem da saúde, visitar o médico, né? Entender que a gente tem mudança no corpo. A menopausa é uma mudança importante, Celso. Nós falamos de menopausa aqui ou não? Não, não falamos, menina. Você já está acabando o programa? Não, você tem ainda mais um bocadinho, tem quase 10 minutos de porque programa a menopausa... ainda. Que bom que você tenha lembrado, né? Pois é. Eu, como não tenho essa história aí, como diz o outro, eu esqueci de falar. Mas tem a andropausa também, que mexe, né? Tem. Oh, meu Deus. Mas as pessoas até podem perceber que a mulher chega aos 40, 50 anos, ela aumenta um pouco de peso. E aumenta mesmo. E isso é decorrência da menopausa. Então, a gente, para manter, para ficar magrinha no peso dos 30, é muito difícil. Mas isso é até uma proteção do próprio corpo em relação a esta mudança hormonal que está acontecendo. Então, diminui a produção dos estrógenos na época da menopausa e tem muita diferença, tá? Então, tem diferença cognitiva. Por que vem aqueles calorões, hein? Meu Deus, eu tinha uma prima, ela saía eu morava na 710, ela na 312, então ela vinha a pé para ir para o Caseb, à noite. E depois de mais idade, percebeu que tinha que estudar, e que bom que tinha percebido isso. Mas ela parava na minha casa exatamente para jogar uma água no rosto, porque ela estava... O suor descia de bica. Assim Por que acontece isso, hein? Algumas mulheres sentem grandes sintomas de menopausa, outras não. Então, nem todas sentem esses sintomas de calorão, mas tem também depressão, tem também falha de memória, a gente começa a esquecer, muita irritabilidade, falta de paciência com a vida. E a depressão é uma das coisas mais difíceis porque impacta no correr da vida diária. E o que é importante falar é que existe suplementação para ajudar a mulher que está nesse período, não só para reduzir os sintomas, que é o calorão, que é a fadiga, que é a falta de paciência. E hoje tem coisas modernas, né? Tem coisas muito modernas. Por exemplo, tem a reposição hormonal por fitoterápicos, né, que aí são os fitoterápicos utilizados, chá de amora, Tem uns produtos à base de soja, aquilo funciona? Tem, sim, mas funciona no começo. Depois, chegando no final, já não está funcionando mais. E tem a própria suplementação, ou chamado, na linguagem médica, modulação hormonal da mulher na menopausa. Então, isso ajuda demais. E eu falo pela minha experiência própria, né? Porque eu já estou enfrentando a menopausa e muda muito. Muda o humor, muda a disposição, muda a coragem para a vida, paciência. Assim, parece que a gente volta um pouco no tempo. Não digo de questões estéticas, porque não é esse o foco, mas é a disposição para a vida. E isso é qualidade de vida. Então, depressões crônicas na fase da menopausa, a gente deve ser crônica mesmo, sim, né? Porque a pessoa porque toma se ela está enfraquecida. A pessoa toma um antidepressivo e não resolve. Isso significa o quê? Que está faltando hormônio ali. Aqueles adesivozinhos que os médicos passam, aquilo realmente funciona? Funciona bastante. Eu pensei que fosse uma coisa da época da vovó, não, os adesivos em plástico poroso sabiá. Não. Tem os adesivos e tem também hoje, que é uma coisa muito moderna, que são chamados PLETs, que são implantes, que devem visitar o ginecologista, que ele coloca ali de acordo com a necessidade de cada mulher, eles Na colocam época aqui que nessa minha parte. esposa necessitou, o doutor Mourão falou exatamente que estava chegando. E estava vindo da Alemanha para ele, parecia um grãozinho de arroz. E ele disse que colocava subcutâneo, Exatamente. sem dor nenhuma, e que aquilo ficava por um bom tempo, né? Por 6 meses. Hoje já temos fabricado no Brasil, de excelente qualidade, e muitas mulheres já estão fazendo essa suplementação, e ajuda demais. Por quê? Hoje a gente tem uma vida muito produtiva e a gente continua, né, trabalhando e correndo, cuidando de família. E o fato de, muitas vezes, aposentar não significa que a gente vai descansar, mas sim ter uma mulher saudável, ela vai sempre encontrar desafios e coisas interessantes para fazer, um hobby diferente, uma atividade física, ajudar uma organização de crianças carentes ou de pessoas idosas. Não pode parar de vez, né? Não pode. Isso é uma coisa que atrapalha bastante quando a pessoa entende, aposentei e vou descansar. Isso. E aí, logo, esse descanso torna-se uma vida vazia. Porque a pessoa sai da atividade profissional e fica assim, sem ter o que fazer. Então, não é uma boa coisa. Eu tenho a impressão que acontece com todo mundo. Aconteceu comigo. Eu dei uma parada, né?
Não, chega, já trabalhei demais. Começa às 5 da manhã, vou até 10 horas da noite e tudo mais, né? Naquele tempo do pega para capar mesmo, né? Vou parar. Parei um bocadinho. E aí eu entrei na idade do condor. Ah, não. Dor aqui, dor ali, dor acolá. É isso que acontece com a mulher também, né? Se ela parar... Acontece, mas não só as dores. Primeiro, a idade, né? A idade já está ali dizendo que essas dores podem começar a acontecer. Não é a idade, mas sim o desgaste que o corpo sofreu até 50, 60 anos. Então, sim, vai gerar dor de joelho, coluna e tal. Mas o fato de você ter uma vida, da mulher ter uma vida vazia, assim, só com coisas não muito prazerosas, isso acaba que a mulher vai sofrer e vai perceber mais o lado negativo do que o lado positivo da vida. E aí somatiza. Mexe mais aqui na mente? Somatiza. Para com a mulher? A mulher é mais sensível, né? A mulher é mais sensível, até biologicamente ela tem uma predisposição maior a sofrer de questões emocionais do que o homem. Então, em consultórios de psicólogos, tem muito mais mulher do que homem. Em tratamentos psiquiátricos, a pessoa que chega a precisar de um acompanhamento psiquiátrico tem mais mulher que homem. Mas não é que homem não sofra disso, mas as mulheres entendem e vão procurar ajuda. Muitas vezes o homem se nega a entender e não procura ajuda, o que é um grande problema, porque a qualidade de vida da pessoa que está sofrendo de um transtorno mental, ou psiquiátrico, ou depressão, ou hiperatividade, ou bipolar, o que for. Se ela não procura ajuda, ela vai sofrer e as pessoas em volta dela também sofrem. Então, a gente precisa entender que nós passamos por muitas situações diferentes na nossa vida e em algum momento, sim, podemos precisar de ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, e é bom que essa pessoa procure. Por quê? Faz falta para nós e faz falta para quem está em volta. Porque uma pessoa que sofre, a família inteira sofre com ela, especialmente se é uma mãe participativa e que está ali ativa na construção e na estruturação desta família. Então, acontece sim. E por isso que a gente diz, olha, é bom procurar um psicólogo, entender o que está acontecendo e mudar. Nós temos aí livre-arbítrio e a gente pode mudar a vida para que seja bom para mim, para você, para os filhos, para o marido, no trabalho. Então, a gente tem que construir a nossa vida de uma forma adequada, sem desgastar demais e sem colocar a gente em tanto estresse. Porque uma pessoa com 30 anos suporta, uma pessoa com 50, 60 anos, um pouco menos. Então, a gente tem que se proteger também. A gente vai percebendo que a fraqueza vai tomando um bocadinho de conta da gente, né? Cada vez a resistência vai ficando um pouquinho menor. A idade, o tempo de vida vai desgastando, é verdade. Que bom revê-la. Prazer estar aqui com certo? vocês. Que bom sabê-la, né? Mestre em gerontologia. Você já era mestre, né? Em marketing, não é isso? Já era mestre. E acabou chegando nessa área da saúde, né? Pois é, que a gente não para de estudar mais, né, Celso? Eu também, como outras tantas mulheres, também continuo estudando aí. O pessoal fala, Sheila, você não para de estudar? Eu falo, não paro, é bom estudar. A gente vai sempre descobrindo novas coisas e se a cada matéria nova que se faz é uma coisa mais agradável e a gente Eu acho que é por melhor isso que as mulheres vivem mais e são mais bem postas do que os homens. Por isso. É porque vocês não param nunca. Vocês são aguerridas, continuam e cada vez mais. Que bom. E a gente precisa se cuidar para continuar assim, né? Tudo bem. Bom revê-la. Igualmente, Celso. Leve um abraço ao Muito Dr. Francisco. Preciso dele aqui para a gente falar mais uma vez, principalmente daquele livro dele sobre o câncer. Eu preciso até ir lá buscar um para mandar para uma pessoa da minha família. Olha só. Tá vendo? Estamos com excelentes Vou mandar resultados urgentemente, nesses tratamentos. Porque ali está uma pesquisa que eu não vi em lugar nenhum. Temos um excelente trabalho nessa linha. Obrigado. Muito obrigado. Grande abraço para você. Até mais.